dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje iremos analisar a prova do Enem de 2020 com ênfase em ciências humanas, mais especificamente em história e algumas questões similares à história. Só para mim começar o vídeo, eu queria dar um dado que o INEP acabou de divulgar. Nós tivemos, na verdade não foi o INEP, foi o MEC. Nós tivemos 51,5% de abstenção nessa prova do Enem, ou seja, mais da metade da galera que se inscreveu não foi fazer. E assim, eu tava na sala fazendo a aplicação hoje e eram 34 pessoas, 18 faltaram. Ou seja, na sala que eu apliquei o Enem, mais da metade faltou. Então vamos lá. Se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo comentando a redação do Enem. Eu achei a redação do Enem um tema fácil e um tema bem interessante. Falava sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Um tema atual, um tema que estava em voga. Eu acho que vocês se prepararam, estudaram e meio que tinham assunto para criar algo relevante. Então, essa prova do Enem eu achei uma prova mediana, não achei uma prova muito fácil, mas também uma prova muito difícil, como eu já vi em anos passados. Eu acompanho as provas do Enem desde 2011. Desde 2011 eu faço as provas do Enem. Na verdade, há uns 5 anos atrás eu não faço, mas eu passei a trabalhar aplicando o Enem, então eu sempre vou lendo as questões de humanas principalmente. E esse ano eu achei uma prova muito diferente se tratando do conteúdo de história. Só para vocês terem uma ideia, antigamente a gente ia para a prova, né? A gente ia em sites e os sites falavam assim: os temas que mais caem no Enem, segundo o reinado, mais de 10%, baixa Idade Média, República Velha, Era Vargas, governo pós-regime militar, sistema e economia colonial. Cara, não caiu nada disso. Caiu muito Grécia e Roma. A gente vai em outro site, aí o outro site diz lá: política, ciência e patrimônio cultural. Isso caiu. Política caiu muito. Justiça caiu muito esse ano. Alguns sites falavam que iria cair muita questão de. Eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que ia cair questão de Primeira República. Não caiu nada de Primeira República. Questão de oligarquia, coronelismo, volta de. Nada, 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 nada. Caiu ali uma questão de África. Caiu ali uma questão do Galeano, de imperialismo, que eu vou já falar para vocês. Primeiramente, eu quero dizer que eu não gostei, né? Como eu tô falando, não gostei muito das partes das questões de história. Eu achei que teve muita questão de história geral e pouca de história do Brasil. Se a gente forçar a barra, a gente consegue 10 questões de história do Brasil. Forçando a barra, tá bom? A gente consegue ali mais 10 questões. Mas assim, algumas questões são sobre espaço rural, dinâmica agroindustrial, como essas questões que eu vou deixar aí, que são a 46, a 47, a 49 e a 65. Mas assim, sobre a história do Brasil de fato, a gente tem 4 questões e eu divido ela em 2 assuntos. A gente vai ter 3 questões de colônia e a gente vai ter uma questão de redemocratização. No caso, a partir de 84, que vai ser uma questão que se insere ali na década de 90. As 3 questões de colônia são as questões 75, que eu vou deixar aqui para vocês verem, 75, do caderno azul, tá? Caderno azul desse ano do Enem. A 81 e a 85. Então você tem a 75, a 81 e a 85. Essas 3, elas falam de alguma forma sobre o Brasil colônia. A 75 eu achei bem interessante, eu marquei a letra C, afirmação das formas de dominação, porque assim, além do espanhol, do europeu, do português, atravessar o Atlântico e impor a sua cultura, impor seus costumes, seus valores, suas crenças aos indígenas, eles também vão criar toda uma cartografia baseada apenas no conhecimento europeu. Então o conhecimento indígena ele vai ser desprivilegiado, esquecido, que é mais ou menos o que o texto fala. Então eu coloquei a letra C, afirmação das formas de dominação. Então a gente conhecer mapas do Brasil de 1500 apenas da perspectiva europeia é uma forma de afirmação das formas de dominação. E aí a gente vai para a questão 81. Essa questão 81 eu achei muito interessante, que é sobre os jesuítas.
E o comando, ele fala assim: o texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar. Algumas pessoas podem querer marcar né? Propagação do ideário cristão. Mas na verdade é a adoção do cativeiro na colônia. Porque o texto ele fala que os jesuítas precisam de mão de obra escrava, senão os jesuítas não podem fazer os seus trabalhos eclesiásticos. Por último, a gente tem a questão 8.5. A 8.5 ela é ali do finalzinho da colônia, já quase do primeiro reinado, do primeiro império. Fala sobre a Revolução Pernambucana. E a letra que eu marquei é a letra B, mas foi meio que por exclusão. A letra B fala grupos regionais acerca da configuração política territorial, pois o comando ele pede assim aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expresso em dissensões entre, ou seja, dissensões, rixas, conflitos, grupos regionais acerca da configuração política territorial, que é o que vai acontecer de fato na adesão do Pará. Você tinha esses grupos regionais, né, em dissensões acerca das configurações políticas territoriais. Então, galera, essas 4 questões fecham a história do Brasil. Eu acabei a história do Brasil, é apenas essas 4 questões. É claro, né, a gente pode fazer algumas questões relacionadas a uma interdisciplinaridade, onde a história do Brasil cai. Mas assim, eu achei interessante nesse Enem que você vai ter uma quantidade imensa de questões que vão falar sobre propriedade fundiária, sobre agricultura, sobre agronegócio e outras questões referentes à posse e usufruto da terra. Assim, todas essas questões eu estou colocando aí na tela, vocês podem ver. Assim, eu não vou resolver elas porque essencialmente elas não são sobre história em si, elas são mais pro lado da geografia. Mas eu achei interessante porque teve muitas questões, acho que questões até demais sobre esse tema de a agroindústria, propriedade fundiária, enfim, eu vou deixar as questões e vocês olhem. Outra coisa que eu achei interessante nessa prova do Enem foi. Na verdade, eu não achei legal. A gente teve 2 questões referente à história dos Estados Unidos. Não, para, sério. 2 questões sobre a história dos Estados Unidos. Hello, my friend. Cara, o nome do Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. É para cair questão sobre o Brasil e a gente teve 2 questões sobre os Estados Unidos. A primeira é a questão 57, que é uma questão até um pouco mais de diplomacia, relações internacionais, política internacional, que eu não gostei muito. Eu acho que é a A, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a A. E a outra questão é a 76, é a letra E. Eu estou deixando aí na tela para vocês verem. Mas também pode ser a B, mas eu não tenho certeza não. Vou falar real mesmo para vocês. Mesmo sendo professor de história, essas 2 questões eu achei elas de um nível um pouco elevado e totalmente desnecessárias. Tá? A 57 fala mesmo de diplomacia. Eu coloquei erradicação dos conflitos em territórios, mas pode ser a B. Mas sei lá, mano, na moral, que questão chata pra cacete. E a questão também 76, ela fala sobre o Tocqueville, a democracia na América, e o texto tematiza o papel desempenhado por uma norma na criação de um ambiente propício ao. Pode ser a B, mas eu colocaria a E, hierarquização dos agentes econômicos. Agora sim, uma coisa que eu achei muito interessante foi que a gente teve várias questões de história geral. Não, sério, nunca eu tinha visto tanta questão de história geral no Enem como eu vi esse ano. Sinceramente, nunca tinha visto não. A gente tem a questão 52, que é uma questão de idade moderna, que é sobre a Inquisição, sobre o Renascimento, o uso da língua vulgata, a imprensa, né, de Gutenberg e a reforma religiosa, tudo isso em uma única questão.
Tá? Essa a questão 52, eu achei uma questão relativamente mediana. Eu não vou dizer que é fácil, né? Mas eu achei uma questão mediana e a letra correta da 52 é a D, tá? Assim, é a 52 do caderno azul, essa questão que vocês estão vendo na tela. E por favor, esse não é o gabarito oficial, esse é o gabarito que eu estou fazendo. Outra questão de idade moderna é a questão 63. A 63 ela fala sobre a ressignificação do trabalho, né? A ressignificação do trabalho. Enquanto no Brasil colônia, na Idade Média, o trabalho era algo degradante, era meio que um castigo imposto por Deus na queda de Adão, a gente vai ter uma ressignificação do trabalho nas sociedades modernas, principalmente com a reforma protestante, né, que eles vão expressar uma importância das atividades laborais no mundo secularizado. Então a 63 do Caderno Azul eu colocaria a letra B. E aí a gente vai para a história antiga, a gente vai ter muita questão de história antiga. Vamos começar com a 54, que é uma questão muito interessante sobre pré-história africana. A única, né, na verdade, sobre a história da África, no Enem. E fala sobre as utilidades das artes pré-históricas com uma função pedagógica e social. Tá? A correta aqui no caso é a letra A. A gente vai ter outras questões de história antiga, como a questão 62. A questão 62 ela vai falar sobre. Cara, essa questão 62 ela me pegou de surpresa. Nunca pensei que ia cair de novo isso. Vai falar sobre o código de Hammurabi, né? Que é aquele código mais conhecido pela aquela máxima. Até Jesus falou na Bíblia, né? Do olho por olho, dente por dente. Que ele é um código punitivo. De fato, o código de Hammurabi é um código punitivo. E a questão correta, no caso, eu marcaria a letra B, que é tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Eu não colocaria assegurar garantias individuais aos cidadãos livres, mas eu colocaria B porque no final do texto ele fala súditos, né? Então, de certa forma, o escravo ele é um súdito, mesmo não sendo livre. Outras questões de história antiga, nós temos 83 do Caderno Azul, que fala que também do Império Romano é uma questão que fala sobre o cristianismo na segunda era do Império Romano ali, a partir do século II da era cristã, e fala que eles eram perseguidos, né, e por isso eles faziam reuniões. E a letra que eu coloquei aqui é a letra D, não sei se está certo, né, essas questões que eu estou colocando, não sei se está certo, mas é a questão que eu dei uma lida e falei, pô, essa aqui é mais provável. A D eu coloquei decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente. Doutrina dissidente, no caso, do cristianismo, que era proibido até esse momento na Roma antiga. Aí nós temos a última, que é a 57, que é uma questão meio de política, meio de filosofia, meio de história. E eu colocaria aqui a letra E, mas eu vou dizer que eu não tenho totalmente certeza, porque eu posso confessar isso para vocês. Mas fala assim, naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu qual sistema de governo? Era meio que uma democracia. Ele fala que a democracia era direta, né? Mas na verdade era uma democracia meio que indireta, porque não eram todos que podiam votar. O próprio texto fala isso. Então eu colocaria participação no exercício do poder, porque de certa forma eles podiam se reunir na ágora e decidir os caminhos da sua polis. A questão 61, né, a gente tivemos uma. Cara, essa questão foi maravilhosa. Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Que questão linda! Ele fala um pouco da divisão internacional do trabalho. Essa questão está mais para geografia, mas a história ajuda muito aqui, tá? A correta possivelmente é a letra C. C de coração. E por último, uma questão que me surpreendeu bastante foi a questão sobre a Revolução Francesa, a questão 86, que fala sobre a Revolução Francesa, né, sobre a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E a letra correta dessa o comando diz assim: reflete uma profunda mudança social ao estabelecer o quê?
a paridade do tratamento jurídico. Naquela época as pessoas não eram tratadas igualmente juridicamente. O nobre tinha um direito a mais, tinha prerrogativas, tipificações diferentes de um plebeu, de um burguês, de uma pessoa do segundo estado, que era o clero. Tá, então, uma curiosidade ou uma mudança da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi a paridade do tratamento jurídico. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu só queria deixar minhas impressões. Caraca, doido, agora que o vídeo já está em 19 minutos. Então é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem, a gente faz um outro.